aproximando-se de Deus, precisamos sempre nos aproximar de Deus, precisamos nos aproximar dele na alegria, na tristeza, na preocupação. E o livro de Salmos é sobre o povo de Deus na mesma condição. Salmos, séculos atrás, mas o ser humano, eu e você, somos os mesmos. Salmos, o povo de Deus, então, buscando a face de Deus nas suas diversas situações. Temos pensado sobre este livro, essas orações, continuaremos pensando nesta noite. E hoje o nosso foco está no Salmo 15, Salmo número 15. E antes de lermos então o Salmo para nós nesta noite, para o seu coração, vamos recordar o menor dos Salmos, o Salmo 117, que é o Salmo que expressa bem então a mensagem do livro de Salmos, que é o convite do povo de Deus a chegar a Ele onde está e sempre reconhecê-lo, louvá-lo e adorá-lo em todas as circunstâncias. Vamos ler juntos, vamos confessar juntos este Salmo, Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo número 15, a palavra de Deus que ele encontra nesta noite para fortalecer a sua fé, edificá-lo na presença de Deus. Ouça a palavra. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. O Salmo começa com duas perguntas tremendas. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Surgiu entre nós, não muito tempo atrás, a expressão padrão FIFA, se referindo a uma condição de estrutura mais adequada do que aquela que nós normalmente encontramos em nosso país. Padrão FIFA, seja lá o que isso for, o melhor que seja, não se compara ao padrão que encontramos neste Salmo. Aqui nós encontramos o padrão divino. Já ouviu falar dele? O padrão divino. Não o padrão de homens, o padrão divino. Um salmo que nos coloca diante dessas duas perguntas: quem é digno de estar na presença de Deus e habitar com Deus? Eis a preocupação do Salmo. E aí vem a resposta. E a resposta nos coloca diante do padrão divino. Você já desejou, já atentou para o padrão divino? Padrão divino. Este Salmo diz a você nesta noite: avalie-se pelo padrão divino. Avalie-se pelo padrão divino. Nós temos no nosso país também um outro padrão nesses dias, creio eu, chama padrão Moro. Quem passou por lá se deu mal, e aqueles que não passaram por lá, que deveriam talvez ir para lá,
estão fazendo todo o possível para fugir, para não passar por lá, lidar com o padrão Moro. Seja lá a consideração que você dê ao padrão Moro, mas na média nacional é considerado um padrão adequado, elevado, que deveria ser a norma. O padrão Moro ainda é pequeno. Há um padrão divino, que é muito mais alto do ponto de vista ético, moral. E o Salmo convida você a se avaliar pelo padrão divino. Para onde você olha para se avaliar? Como que você se avalia? Avalie-se pelo padrão divino, diz este Salmo. E é interessante que quando o Salmo procura responder essa pergunta, ou essa mesma pergunta, na verdade, em duas colocações, duas perguntas que querem dizer a mesma coisa, quem vai habitar com o Senhor, estar com o Senhor. A resposta foca primeiramente, ou quase que exclusivamente, na dimensão, no âmbito relacional, aquilo que acontece entre uma pessoa e a outra, entre nós. Mas aqui ali deixando claro que não foca o Salmo apenas no exterior, no que acontece entre as pessoas, mas na motivação que está no coração. Então ele tem este enfoque no relacional, mas numa abordagem mais profunda do que somente o que se vê. A abordagem do Salmo se preocupa com aquilo que não se vê também. Mas aqui está o Salmo então respondendo e focando no relacional. Então, quando nós olhamos este salmo que vem dizer a você nesta noite, avalie-se pelo padrão divino, ele diz, avalia-se pelo padrão divino do relacionar íntegro, aquele relacionar que é sempre real e sempre o mesmo, aquele relacionar que não conhece variações e manobras. O Salmo faz uma série de colocações quanto à ética do relacionar, a integridade do relacionar, mas em nada o Salmo quer ser exaustivo, nem poderia ser. É só isso? Não, há muito mais. O Salmo é ilustrativo, nos aponta a direção de como deveria ser a nossa conduta. E ao enfocar no relacional, também não está dizendo que é apenas o relacional, mas nos indica como é importante aos olhos de Deus a questão relacional, como nós vemos um ao outro, como isto é fundamental. Particularmente na igreja, precisamos atentar para a importância nas Escrituras da dimensão relacional. Enfim, avalie-se pelo padrão divino do relacionar íntegro. O padrão divino que é nos colocado aqui, então, exemplificado em aspectos relacionais, pede simplesmente a integridade. Você vai ouvir, ou ouviu já no Salmo, ele falar da necessidade de um caráter aprovado. Verso 2, como é que é a conduta? A conduta é íntegra. A conduta da pessoa diante dos outros, daquele que está no padrão divino, é uma conduta que é sempre aquela, correta, sem variação. É também, diz o verso 2, o caráter que revela uma prática justa, ou uma prática justa que revela esse caráter aprovado. Fala sobre prática justa no lidar com os outros, no interagir, na área das finanças ou em outras áreas, sempre com justiça e não com injustiça, com o que é injusto. E também diz o verso 2, que esse caráter aprovado não somente envolve a conduta íntegra, não somente a prática justa, mas também a fala verdadeira. Não fala o quê? A mentira. Mas, talvez a maior parte não fala mentira, mas também não fica com conversa que procura manobrar, não fala o que é exatamente. Enfim, este é o caráter aprovado. Padrão divino do relacionar
íntegro, que passa por esse caráter conhecido na prática, primeiro dentro, depois fora, de uma conduta íntegra, de uma prática justa, de um falar verdadeiro. Mas também fala da conversa neste padrão divino, no relacional, fala da conversa justa. O verso 3, então, ataca a questão do difamar e do caluniar, duas coisas muito comuns no relacional, aquelas conversinhas, e começa a se falar então das pessoas, de um terceiro, e logo começa a difamação e a calúnia. O padrão divino que envolve este relacionar íntegro, de um caráter aprovado, de uma conversa justa e também de um posicionar corretamente. Nós encontramos aqui nesse padrão, no verso 4, aquele que rejeita o que é desprezível e honra quem tem o temor do Senhor, isto é, quem anda no temor do Senhor. Este posicionar, do que esta expressão está falando? Não de uma autorretidão farisaica, não é isto, mas esse posicionar muito claro contra aquilo que é contrário à vontade de Deus, que é o mal, que é errado, e esse posicionar muito claro ao mesmo tempo por aquilo que é, ou por alguém que está no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Precisamos de mais e mais crentes, povo de Deus, posicionados diante do mundo. Não temos o posicionamento diante da família, muitas vezes, diante dos filhos, um posicionamento claro, onde nós nos tornamos referência para quem está à nossa volta. Esse relacionar, então, íntegro do posicionamento correto, por aquilo que é aprovado pelo Senhor e por aquilo que é contrário ao Senhor. Qual o seu posicionamento? Eu vou dançando conforme a música, vou me safando. Não, pessoa que é definida, você conhece o posicionamento dele. Então esse relacionar íntegro que se mostra num posicionamento diante dos outros, mas também a conduta honesta. E aí nas transações, diz o verso 4 ainda, mantém sua palavra, mesmo quando prejudicado. Mantém sua palavra, mesmo quando prejudicado. Servir a Deus, independente do preço. Andar com Deus, independente do preço. Mantém sua palavra mesmo prejudicado. Mas diz também, não explora financeiramente. A ideia aí do lucro, na verdade, em Israel havia grande preocupação com relação aos juros abusivos e exploratórios, que levavam as pessoas até, muitas vezes, à escravidão. Aquele que ia se tornando poderoso vinha como opressor, e ele encontrava então a pessoa já em situação difícil, e ele então vinha como grande salvador para, na verdade, depois tirar tudo da pessoa, o que sobrou além de pouco. E é contra isto que está se posicionando então o Salmo. Não explora financeiramente o próximo e não aceita suborno. Se o nosso país conhecesse esse padrão, melhor do que o padrão FIFA. Não precisaríamos de padrão Moro. Não aceita suborno, propina, dinheiro porco, que leva a estilos de vida exibicionista, com dinheiro torto. O que rouba, vindo de um nível mais baixo, anda com roupas simples, talvez use uma arma, mas ao engravatado, se apresenta como empresário, geralmente é esse. Ficou complicado ser empresário no Brasil. Todo bicheiro é empresário. Não tem profissão, é empresário, se tiver dinheiro, seja lá o que ele faz. Dinheiro torto. Mas o que é o suborno e a propina, se não um assalto igual àquele que pega uma arma e entra num banco? Não é mesmo? Não é mesmo? Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Do relacionar íntegro. Mas meu irmão, minha irmã, vai começar comigo com vocês. Tá certo? Comece comigo com você. Nunca
nunca dê uma propina para um policial, por exemplo. Estou dizendo que todos os policiais estão pedindo propina. Seria injusto, mas há aqueles que, por exemplo, ou outro tipo. Será que podemos aceitar esse desafio? Uma vez eu estava no Brasil, morava nos Estados Unidos na época, me lembro, e eu cheguei aqui, um amigo emprestou-me um carro, fiz uma viagem, aliás, para visitar uma igreja. No meio do caminho, um policial me parou, havia ali duas, três patrulhas policiais na rodovia fazendo essa checada aí, não é? O comando. O carro não era meu, puxei o documento do porta-luvas. Meu amigo me disse, o documento estava no porta-luvas e parece que ele não tinha pago uma parcela do IPVA. Era um segundo carro dele, o terceiro da empresa que ele tinha. Ele nem lidava com aquele carro. E quando eu mostrei, aí então o guarda disse, olha, está vencido aqui e tudo. Falei, mas rapaz, estou carro emprestado, vim de fora, não sabia, como é que eu faço? Há um instante, aí ele foi falar com um oficial superior e contou para ele, olha, ele disse que está vindo lá nos Estados Unidos, está passando uns dias aqui, o carro do amigo, não sei o que e tal. E o oficial gritou do outro lado naqueles dias para mim, pastor, pode deixar em dólar mesmo. Cara de pau. Mas não ficou com nenhum dólar, mesmo que eu não tinha. Né? Avalie-se pelo padrão divino. Mas às vezes, somos tentados a entrar no jogo. Não é mesmo? Possamos sempre ser achados firmes. Avalie-se pelo padrão divino do relacionar íntegro, então, caráter aprovado, conversa justa, posicionado pelo que é correto, pelo que é verdadeiro, conduta honesta, não desonesta com as pessoas, do tratar. Padrão divino. Avalie-se pelo padrão divino. Não sei se avalia por esse padrão, e isso é ilustrativo, eu disse. Não é exaustivo, há muito mais. Há muito mais. Mas aí, então, o que acontece conosco quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, para este salmo, para muito mais que a palavra de Deus diz sobre o padrão divino, as instruções do Senhor em todos os lugares na palavra, o que acontece? O que acontece é que nós começamos a nos conhecer de verdade. Avalie-se pelo padrão divino no conhecer a si mesmo. O pensador, o filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, disse, conhece a ti mesmo. Preciso conhecer a si mesmo. Ele disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É preciso examinar a si mesmo. Mas como examinar a mim? A mim mesmo. Eu preciso o quê? Uma referência. Quando eu vou examinar a mim mesmo, vou me comparar com o quê? Vou me comparar comigo mesmo? Vai ficar 0 a 0. Eu preciso uma referência. Quando eu sou examinado por um médico, ele não compara o meu corpo, ou a parte do meu corpo que ele está olhando, com a parte mesmo, porque não vai revelar nada isto. Há um padrão, há uma referência. E ele vai olhar quanto, por exemplo, de um órgão meu está próximo daquela referência ou não, no que difere. E aí ele vai dizer, você está bem, você está mais ou menos, você está mal. Qual é a sua referência? Hoje em dia há um falar, por exemplo, de se fazer terapia para se conhecer melhor. Já viu isso aí? Como se um outro ser humano pudesse realmente me fazer conhecer a mim mesmo. O coração humano. Coração humano. Pode um outro ser humano conhecer e fazer conhecido um coração humano? De jeito nenhum, não é verdade? Não é mesmo? Você vai lá na terapia, na verdade é para ouvir o que você quer ouvir, em geral. Ou se não ouvir aquilo que você quer ouvir, não vai ser realmente a leitura. Quais são as tendências do seu terapeuta? Quais são os valores dele? No que ele crê? No que ele se baseia? Conhecer pelo padrão divino. O padrão da palavra é o verdadeiro conhecer. Eu citei domingo passado, lembro de novo o Salmo 51 do rei Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração,
vê se há em mim algum caminho mau. Nós vamos conhecer verdadeiramente o nosso estado e condição quando nós nos colocarmos na contraprova de Deus, do padrão de Deus. Aí sim, vamos realmente conhecer quem nós somos por fora e por dentro. Aí quando nós lemos, por exemplo, este salmo e outras porções da palavra de Deus, o que acontece? O que acontece quando eu leio este salmo? Esse salmo é um salmo que me deixa desassossegado. É um salmo que me revela que eu não sou aquele que eu penso que eu sou. É um salmo que faz-me sair do meu trono que eu estabeleci de moral, de ética, de conduta. É um salmo que me leva à reflexão. É um convite, este salmo, à reflexão diante de Deus, no padrão divino. Uma reflexão diante do padrão divino sobre quem eu sou, minha condição no momento. Mas nessa reflexão, então, há de surgir a confissão. Quando eu me deparo com o padrão divino, avalie-se pelo padrão divino. No relacionar, na atitude externa e na atitude interna para com os outros em particular, mas muito mais. E então, no conhecer a si mesmo, avalie-se no padrão divino e você vai conhecer de verdade a você. E tanto dos seus enroscos, seus conflitos, você vai perceber que na verdade eles são sintomas e não o problema, e talvez você está tratando os sintomas. E a palavra de Deus vai lá no fundo e começa a revelar quem você é mesmo. E o padrão divino começa a lançar luz e começa a ser exposto para você que esses conflitos, na verdade, têm raízes mais profundas em questões não resolvidas diante do padrão de Deus, e que a solução de certos conflitos, certas facetas exteriores passa por uma cirurgia mais profunda. No conhecer a si mesmo, avalie-se o padrão pelo padrão divino. Avalie-se então pelo padrão divino para orientar a sua santificação. Eu já citei para alguns de vocês que uma das coisas que eu já notei que algumas pessoas não crentes, homens, quando são apresentados a mim e é dito a eles, um terceiro nos apresenta, uma pessoa não crente, e diz, olha, esse aqui, ele é um pastor, e começamos a conversar, logo, é muito comum, logo surgir uma declamação do sujeito que está falando comigo sobre as suas virtudes. Ah, pastor, eu creio muito no bem, fazer o bem, eu não mato, eu não roubo, e começa a pôr o currículo para fora, que ele estabeleceu. Eu não sei porque que eles fazem isto, não sei se é para estabelecer uma empatia, ou até atrair uma simpatia, ou se eles pensam, esse cara é pastor, então Deus deve estar por aqui, é melhor eu começar a colocar para fora que eu sou bom. Então eles têm lá aquele padrão de santificação deles, né? Eu não mato, eu não roubo, eles têm umas 3, 4, 5 regras, vai pronto. Pronto, estou pronto, acabou. Estou ótimo. Entendeu, pastor? Estou ótimo. Padrão divino. Oriente a sua santificação pelo padrão divino. O mundo engana-se a si mesmo, faz de si mesmo uma piada quando eles tentam falar em moral e vida correta. Como se por detrás houvesse tal coisa na verdade. É preciso ser conhecido no padrão divino, se conhecer a si mesmo através de uma comparação, confrontação com o padrão divino. E aí então, vendo a nossa distância do padrão divino, sermos orientados pelo padrão divino na nossa perseguição daquilo que devemos ser. Precisamos ter um padrão adequado para o nosso modelo. Qual é o padrão que você tem como modelo seu para formatar, corrigir quem você é? Você tem um padrão adequado? Se você tiver um padrão inadequado, insuficiente, o resultado na sua pessoa será pífio, será ruim.
Nada como padrão divino para orientar a minha santificação, o meu perseguir de ser mais e mais como Deus quer. E aí sim, as grandes mudanças virão na minha vida. Este salmo então nos orienta sobre a nossa necessidade de santificação e para onde temos que estar olhando quando pensamos na santificação. E é um constante perseguir. Quando lemos este salmo, percebemos que será uma tarefa para a vida toda. Teremos que ser incansáveis, olhando e olhando e olhando para este padrão divino. Então avalie-se pelo padrão divino para orientar a sua santificação. Mas em tudo isso pode surgir uma depressão, quem sabe, se não entendermos bem as Escrituras. Duas perguntas que são feitas no início do Salmo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O santuário se refere ao templo que havia em Jerusalém, que representava então ali, manifestava a presença de Deus, a glória de Deus, no quarto mais íntimo daquilo que chamava-se templo em Jerusalém, que ficava no Monte Sião. Por isso a segunda pergunta, quem poderá habitar, morar no teu santo monte? Monte Sião, onde está o templo, a presença de Deus. Quem poderá estar na presença de Deus? E veja que aqui fala de santuário, sim, depois fala de santo monte. Não é qualquer monte. É onde está o Senhor, lugar santo. A presença de Deus é santa. E aí olhamos o Salmo, e quando nós vemos aquilo que eu chamo de padrão divino aqui, nós não encontramos liturgias do templo. Quem fizer esse holocausto, oferecer aquilo no altar, fizer aquela oferta, quem fizer tantas orações, não. Quem habitará, quem poderá morar? Aí vem esse padrão divino relacional, de caráter interior, expresso no exterior. A presença de Deus, então, neste salmo, já aponta para aquela presença que nós conhecemos em Cristo. O templo era uma sombra daquilo que haveria de vir em Cristo Jesus, nos ensina as Escrituras. A presença de Deus entre nós. Temos olhado o Evangelho de João, no primeiro capítulo ele fala sobre a palavra se fez carne, e diz lá, e habitou entre nós. A palavra que era Deus, que é Deus, que estava com Deus, habitou entre nós. Quer dizer, o próprio Deus veio habitar. E este verbo habitar em João é, na verdade, o verbo tabernacular, que vem do tabernáculo. Antes do templo em Jerusalém, a presença de Deus se dava no povo de Israel, no deserto, em peregrinação, antes de chegar à terra prometida, num templo móvel, uma tenda especial. Depois, quando chegam à terra, surge o templo fixo. Então, a presença de Deus em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar, e esta presença de Deus está em nós sempre, o povo de Deus, onde nós estivermos. Por isso, esta prática acontece lá fora, no mundo, no nosso interagir, não apenas dentro de umas paredes religiosas, o concreto da vida, mas a pergunta está aí. Duas perguntas sobre uma ideia única. Quem poderá? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou quem poderá morar na tua presença, Senhor? Estar na tua presença, diante do Senhor. Aí nós olhamos o padrão divino e nós pensamos, a resposta é ninguém. Ninguém. Isto aqui é só ilustrativo e já ficamos complicados diante disso. Há muito mais. Ninguém. É verdade que este salmo nos mostra quem realmente nós somos, nos faz nos conhecer a nós mesmos, e nós haveremos de conhecer os nossos atalhos, nossas fraquezas. É verdade que este salmo é maravilhoso para orientar o nosso perseguir da santificação. Mas não é verdade que quando nós pensamos neste salmo, e se esta é a condição para estar na presença de Deus, nós vamos dizer, olha, eu vou ser achado sempre a quem?
insuficiente, inadequado. Mas pensamos este salmo à luz das Escrituras todas. Não apenas à luz deste salmo. Avalie-se pelo padrão divino que o conduz à graça de Deus. Este salmo há de primeiro fazer algo comigo e com você. Há de nos ver a nossa insuficiência, ao nos conhecermos a nós mesmos. Há de nos fazer ver como padrão, o ideal da santificação ainda é algo que vamos ter que perseguir muito e vamos perseguir a vida toda e nunca chegar a ele plenamente. E então, nessa inadequação nossa, este salmo há de nos empurrar para a cruz de Cristo, para a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, ninguém, nem eu, poderá habitar com o Senhor. O padrão que nos leva então a conhecer a graça. E aí então, poder conhecer a segurança em Deus. Diz o Salmo no verso 5, não será abalado. Por que não abalado? O que se refere a esse abalado? Não vai acontecer nada neste mundo com ele? Não. É que ele estará em paz, estabelecido e firme pela graça de Deus, na presença de Deus, para sempre. E os reveses da vida virão, mas ele não estará calcado naquilo que tem, no que não tem, naquilo que talvez foi abalado com o revés, não, ele estará calcado em algo que extrapola esta vida, a circunstância desta vida. Ele estará calcado no santo monte do Senhor, na presença de Deus. E aí, tomado por essa graça, é que seremos impulsionados a olhar para este salmo como a nossa orientação de vida, de caráter, de santificação. Com a graça de Deus estaremos sempre olhando para esse padrão. Mas esse padrão, primeiramente, precisa nos levar a conhecer a nós mesmos, a nossa insuficiência. E maravilhosa experiência será se o padrão divino deste salmo e em outros lugares das Escrituras levar-nos aos nossos joelhos em terra e aclamar pela graça de Deus em Cristo Jesus. Senhor, sê propício a mim, um pecador, como orou o publicano, diz Jesus, lá em Lucas, no templo. Sê propício a mim, um pecador. Olhamos este salmo. Quem poderá habitar no monte do Senhor? Com essas condições eu não. Mas pela graça de Deus, eu posso. E o Senhor haverá de me modelar à luz desse padrão dele. No meio dessa semana, meu irmão, minha irmã, que você esteja se avaliando pelo padrão divino e que ele o leve a conhecer de verdade o seu coração, a clamar pela graça. E encontrando a graça, sair para uma nova vida, que há de perseguir, ser mais e mais de verdade, e integridade, aquilo que Deus quer que você seja. Vamos orar.